gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan. Vou já pedir desculpa pela minha voz, que minha garganta não tá legal e por isso mesmo eu não tô aparecendo hoje mais uma vez. Mas eu queria muito falar com vocês sobre os dois primeiros episódios que eu assisti da sexta temporada de Black Mirror. E eu tava vendo. Black Mirror é uma série da Netflix que eu adoro. Na verdade, ela foi criada pelo Charlie. Como é o nome dele, gente? Até esqueci o nome dele. Charlie Brooker. E há mais de 10 anos, mais ou menos, e a Netflix comprou os direitos, e aí começou a passar. E eu tava percebendo que eu falei mais dela no site do que aqui no canal. Como vocês sabem, antigamente eu escrevia bem mais pro site, né? Então acho que as 3 primeiras temporadas estão lá. Eu não falei sobre a quarta e a quinta. Eu não assisti a quinta. A quarta eu assisti só um episódio. E aí eu pulei agora pra sexta. O Melissa falou, Rafa, você vai assistir direto? Eu falei, eu vou. Comecei a ver e não consegui parar, assim. Então eu vou falar sobre os dois primeiros, depois eu falo sobre os outros. Eu gostei muito dos dois primeiros, eu acho que são dois episódios diferentes e que fazem a gente parar pra pensar. Só que ao contrário de antes, que eles vinham com críticas sociais misturadas com sci-fi, já são mais termos, assim, do dia a dia da gente, eu acho. São coisas que fazem mais parte de. É uma crítica social, continua sendo, mas uma crítica social a nós mesmos e talvez não somente à sociedade, mas ao que a gente faz, né? Ao que a gente é como ser humano. Por exemplo, esse vídeo tem spoilers, tá, gente? No Joanne is Awful, ou seja, Joanne é péssima, a gente vai ver uma moça que trabalha numa empresa de publicidade e ela tem um cargo alto lá dentro e ela tem uma amiga lá, e enfim, né? Ela tem aí algumas pessoas que são mais próximas dela. Ela teve um namorado. Esse namorado ficou com ela acho que 2 anos e depois não deu certo, ele atraiu, ou deu um sumiço, enfim, ela acabou sacaneando e ele foi embora. E ela acabou ficando noiva de um cara que ela não gosta tanto dele assim. A gente entende isso quando ela vai na psiquiatra, na psicóloga, né? E ela se abre com a psicóloga dizendo: olha, não, ele é muito. Nada dele tem sal, a comida não tem sal, ele não tem sal, enfim, reclama da vida ali com ela. E no trabalho, ela chega a ser bem pedante, não se coloca no lugar do outro, não tem, zero empática, quando ela precisa demitir uma moça que é companheira dela ali no trabalho e amiga dela pessoal. Ela não tem a menor sensibilidade nesse momento. Eu digo isso como uma pessoa de RH também, porque é difícil você mandar embora alguém, mas eu acho que você precisa se colocar no lugar do outro e ver exatamente como é que você gostaria de ser tratado. Ela sai quando a menina começa a falar um monte de coisa, pede pro rapaz lá que a ajuda, que é tipo um secretário dela, chamar o segurança para tirar a garota de lá e tal, e fica se escondendo, ou seja, fugindo das responsabilidades dela. E parando pra pensar, ela vai no encontro também com o cara que voltou agora, que é o ex-namorado dela, noiva do outro, e ela acaba beijando ele, mas logo depois ela fala que não quer o cara, enfim, ela não tem feito coisas que ela mostra. Eu até tinha comentado isso com meu marido. Eu acho que a grande questão do primeiro episódio é se você fosse filmada o dia inteiro e as pessoas do seu convívio vissem o seu dia a dia, o que você teria pra esconder? Porque, por exemplo, eu fiquei pensando que eu não escondo nada do meu marido. Meu celular é desbloqueado, um mexe no celular do outro. Então a gente tem a nossa privacidade, a gente zero. Mas, por exemplo, eu já falei mal de chefe minha. E se eu estivesse no trabalho falando mal de uma chefe em casa, ou, enfim, falando alto no banho e tal, é, pensando alto no banho, não ia ser legal que ela soubesse, porque não é uma coisa que eu gostaria de falar pra ela, é um sentimento que eu tô tendo ali no momento, é uma coisa mais minha que, enfim, eu de repente eu não quero compartilhar. Assim como o que você fala na psicóloga, não é bacana. Por que vai acontecer nesse episódio? Nesse episódio, ela senta pra ver, acho que chama Streamberry, acho que é um negócio desse, é um streaming que aí ela vai assistir esse streaming como se fosse um Netflix, é bem parecido, com o noivo dela, e é a Salma Hayek no papel dela. Chama Joanne, é péssima, e ela começa a ver exatamente o dia dela. Ela acordando, ela recebendo a mensagem no celular do ex-namorado dela, do ex-noivo dela, ela indo na psicóloga, se abrindo dizendo sobre o noivo dela, ela indo para o trabalho demitindo a moça. Só que, assim como existe, tudo que você passa por um roteiro, ele é mais dramático, ele é mais pesado, né? Então, a gente acaba vendo que tem uns exageros, que não foi exatamente daquele jeito que as coisas aconteceram. E aí, quando ela vai descobrir por que estão fazendo isso com ela, tem uma força muito maior por trás que tem a ver com termos e condições, que são aqueles letrinhas pequenininhas que a gente sempre assina ou clica dizendo que está tudo ok, mas nem lê, porque com pressa de finalizar uma compra ou de fechar
a assinatura de um streaming, por exemplo. Então, exatamente naquelas letrinhas pequenas que ela vê com a advogada dela que ela se ferrou e que sim, eles podem fazer da vida dela um reality. Então, tudo que está acontecendo com ela tá passando ali para todo mundo assistir. É claro que isso vai ter consequências, tanto do trabalho dela, quanto no relacionamento dela, pessoal. Isso vai fazer com que ela pense 2 vezes na maneira com que ela age com as pessoas. Eu achei incrível isso, e depois eu também achei incrível a forma como a Salma Hayek, que seria a atriz que é contratada para isso, também se vê numa situação de ter assinado um documento onde ela precisa fazer tudo que a outra faz, mesmo que ela não concorde com essas cenas ou ache que está ali fazendo alguma... Por exemplo, porque ela mexe muito com a Igreja Católica, a Salma Hayek é super católica, então tem essas questões também. Eu gostei muito desse episódio. O segundo, gente, que chama Lock Henry, ele mexe com uma coisa que eu acho muito bacana, que é a questão do podcast. A gente vive num mundo onde true crime é sempre algo que todo mundo quer saber. Se eu faço algum vídeo aqui no canal, se eu falo nos eventos, se eu leio um livro que tem a respeito, né, vários podcasts sobre o gênero, acaba que as pessoas têm muita atração por essa questão. Por mais que agora tenha esse negócio já, o cara entrou numa escola atirando, não pode falar o nome dele para não dar exemplo para outras pessoas de acordo com os especialistas na área, a gente já sabe o nome de muitas dessas pessoas que fizeram e isso atrai uma atenção muito grande para curiosos e para estudiosos. Nessa história, vai se passar numa cidadezinha na Inglaterra, onde um rapaz e uma moça, eu não lembro o nome do rapaz, mas a moça é Pia, e era uma moça negra. Estou dizendo isso porque por várias vezes as pessoas são racistas com ela sem perceber, né? Eu acho que já está ali um racismo estrutural, com algumas falas e tudo. A própria mãe do cara, quando recebe ela, pergunta se ela é mesmo dos Estados Unidos ou se ela veio da África. Então, umas coisas assim que não tem muito cabimento. Enfim, várias coisas, né? Ali que acontece, o amigo falando sobre diversidade, enfim. Ali ela vai chegar para passar uns dias na casa do namorado. Ela tá conhecendo a mãe, o pai dele já faleceu, e a cidade é muito vazia. Ela logo questiona por que um lugar tão bonito daquele é tão vazio. E aí, quando eles conhecerem um amigo dele, que o pai é dono de um bar e hoje em dia ele toma conta, vão contar a história de um cara que, no ano de 97, um casal foi se hospedar no chalé que tinha lá, e esse casal sumiu, simplesmente. Todo mundo começou a procurar pelo casal, e esse cara, que era Iain alguma coisa, ele tava bebendo muito, e ele pega e diz que pegou o casal, alguma coisa assim que dá a entender. Os policiais e o policial, que é o pai dele, vai atrás, ele acaba recebendo o cara, tira essa história que contou na cidade, e quando ele entra na casa, esse cara mata os pais, se mata, e ele descobre um bunker onde ele guardava, onde ele fazia atrocidades com as pessoas que ele pegava. Aquele casal não era o primeiro, aquele casal já era outro, já eram 8 pessoas, né? Ou seja, já tinha feito isso com mais 6 pessoas. Ela, muito curiosa, ela logo vê aquilo uma oportunidade de fazer um filme muito bacana para eles ganharem prêmio e tudo. Afinal de contas, é uma história de true crime que as pessoas vão gostar de assistir. Só que ele é contra porque tem a ver com o pai dele. O pai dele levou um tiro no braço aquele dia, e a partir dali ele começou a ter uma infecção, isso diminuiu a vida do cara e tal. Enfim, a mãe é bem estranha, e a gente vai entender depois o que acontece com a mãe. Bom, o resumo da ópera disso tudo é que eles vão fazer o filme, mas vai acontecer um acidente e tal. E quando acontecer esse acidente, eles vão utilizar as fitas VHS que a mãe dele tinha em casa com alguns filmes. Só que quando ele colocar para assistir, gravando o que eles estão gravando ali do filme deles, vai ver a cena da mãe e do pai que atuavam junto com esse cara que foi morto, considerado culpado, mas morto, é, prendendo essas pessoas, e a mãe se divertia com essas pessoas que prendia. Ela botava uma roupa, uma máscara, dançava, ou seja, a mulher totalmente descompensada, junto com o pai. Então, a partir do momento que a Pia descobre isso, que é a namorada, ela fica desesperada, ela tenta fugir, mas ela não consegue, ela acaba se dando mal, ela vem à morte, ela vem a óbito, e a mãe acaba se matando e deixando ali pro filho as fitas que são a prova do que ela fazia, do que ela e o pai faziam, e também deixa ali um artefato, né? Fotos, o chicote que ela usava, uma máscara e tal. Enfim, eu também achei bem interessante, apesar de ser bem pesado e triste. É isso, gente. Eu gostei muito desses 2 episódios. Eu acho que eu daria nota máxima, porque realmente foram episódios que me prenderam muito. Eu não vi os outros ainda, mas eu vou ver e eu trago aqui pra vocês as minhas impressões. Se vocês já assistiram, não esquece de deixar o seu like e de comentar se vocês gostaram ou não, o que vocês acharam.